Vamos começar o capítulo 1, números inteiros. Então, nós vamos começar a estudar um novo conjunto numérico, e este conjunto é chamado de conjunto dos números inteiros. Já conhecemos o conjunto dos números naturais, representado pelo símbolo N, N de natural. Então, o conjunto dos números naturais é composto pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai infinitamente. Lembre-se que as reticências indicam que a sequência dos números naturais é infinita. Podemos imaginar que para cada número natural diferente de zero, existe um número negativo correspondente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Se reunirmos num só conjunto os números naturais e seus correspondentes negativos, obteremos o conjunto dos números inteiros, indicado pelo símbolo Z. Então, o conjunto do Z é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E antes do menos 3 tem 3 pontinhos, que são as reticências, e depois também significando que não tem fim. Lembrando que os símbolos pertence e não pertence representam respectivamente pertence e não pertence. Podemos escrever 6 pertence a Z, que é o conjunto dos números inteiros. Menos 6 pertence a Z. 2 terços não pertence a Z. Menos 0,5 não pertence a Z também. Note que todo número natural pertence a Z, pois reunimos os naturais a seus correspondentes negativos. Assim, 0 pertence a Z, 1 pertence a Z, 2 pertence a Z, 3 pertence a Z, 4 pertence a Z, etc. Portanto, podemos dizer que o conjunto N está contido no conjunto Z. Esse fato é indicado por N está contido em Z, que significa N está contido em Z e representado pela figura. Então, nesta figura, nós temos aqui o conjunto dos números naturais e ele está dentro do conjunto dos números inteiros. O símbolo está contido, nesse caso, relaciona o conjunto N com o conjunto Z. Em outras palavras, a figura indica que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo inteiro é um número natural. Você consegue perceber isso na figura? Por que está falando isso? Porque que se nós analisarmos o conjunto N, ele está dentro do conjunto Z. Mas se nós pegarmos qualquer número que está aqui deste lado aqui, ele não pertence à parte de dentro do conjunto dos números naturais. Então, aqui temos um exemplo. Represente com números inteiros as situações abaixo. Então, um exemplo, olha, 5 graus acima de zero. Como que a gente vai representar em forma de números? Como ele está acima de zero, vai ficar mais 5 graus. 7 graus abaixo de zero. Como está abaixo de zero, vai ficar menos 7 graus. Na letra A, 9 graus abaixo de zero. Então, o correto é menos 9 graus abaixo de zero. 3 graus acima de zero, então vai ficar mais 3 graus acima de zero. 15 graus acima de zero, mais 15 graus acima de zero. 10 graus abaixo de zero, então fica menos 10 graus abaixo de zero. É assim que nós representamos as situações em forma de número. Atividades. Número 1. Considere as seguintes informações. A unidade de medida de temperatura é o grau Celsius, que se representa por C. O gelo vira água a uma temperatura de 0 graus Celsius.
A água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius acima de zero. Existem regiões nas montanhas de Bariloche que atingem uma temperatura de 18 graus Celsius abaixo de zero. Represente cada uma dessas temperaturas usando números positivos, negativos ou nulos. Número 2. Uma pessoa tinha R$350 no banco e deu 2 cheques, cada um de R$200. Essa pessoa ficou com saldo positivo, negativo ou nulo. Qual é o valor do saldo? Exercício 3. Um termômetro está marcando a temperatura de mais 5 graus. Diga quanto ele marcará se a temperatura. Letra A, subir 7 graus. Então, o termômetro, ele está marcando mais 5, significa que ele está acima de zero. Se ele subir 7 graus, então é só nós contarmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai cair bem em cima do mais 12. Nós anotaremos aqui, mais 12. Se descer 5 graus, então volta novamente para esta posição e vai contar 5 graus descendo. 1, 2, 3, 4, 5. Qual número que ele parou? É só anotar os números aqui na frente. Número 4, efetue. 7 menos 15, 6 menos 19, 12 menos 20, 16 menos 19. Próximo item a estudar é a reta numérica. O conjunto Z pode ser representado numa reta numérica. Então, nós temos aqui a seguir esta reta. Observe que é possível comparar dois números inteiros a partir da posição que ocupam na reta numérica. Assim, um ponto mais à direita é sempre maior do que um outro à sua esquerda. Por exemplo, 0 é maior que menos 3, menos 4 é menor que 1, menos 2 é maior que menos 3. Oposto de um número inteiro. Dizemos que dois números inteiros são opostos quando são representados por pontos que se encontram à mesma distância do zero. Isso equivale a dizer que dois números opostos estão sempre em lados opostos da reta, em relação ao ponto que representa o zero. Os números inteiros menos 3 e 3 são opostos. Veja as posições desses números em relação ao zero. Então, observando aqui na reta, nós temos o zero, que está bem no centro, e nós temos do lado direito o número 3 e do lado esquerdo o número menos 3. E eles estão à mesma distância. Quando dois números inteiros são opostos, podem também ser chamados de simétricos. Por exemplo, o simétrico de 4 é o menos 4. O simétrico de menos 8 é 8. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância deste número até o zero. Na reta dos números inteiros, veja na figura que o módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3, pois ambos distam 3 do zero. Para representar o módulo de um número, utilizamos duas barras verticais. Então, nós utilizamos duas barrinhas desta forma para representar que estamos calculando o módulo. Assim, módulo de mais 3 é 3, módulo de menos 3 é 3, módulo de menos 7 é 7, módulo de 0 é 0, módulo de 9 é 9. Como a distância é sempre um número positivo, o módulo de um número será sempre positivo. O módulo é também um importante elemento na comparação de dois números inteiros. Se representarmos o conjunto Z em uma reta, poderemos verificar que entre dois números inteiros positivos,
O maior é o que tem maior módulo. Entre dois números inteiros negativos, o maior é o que tem menor módulo. Atividades. Número 5. Diga quais das sentenças abaixo são verdadeiras. Vocês vão verificar se os números que estão colocados, se eles são maior ou menor do que os números que estão com eles. Por exemplo, 5, ele é menor do que 7? Se for verdadeiro, coloca verdadeiro, e se for falso, coloca falso. Número 6. Escreva na ordem crescente os números. Todos estes números que estão aqui, vocês vão escrever eles em ordem crescente. Número 7. Em cada caso, qual é a distância? De menos 2 até 2, de menos 6 até 0, de menos 17 até menos 9 e de menos 30 até menos 2. Número 8. Apresente os opostos de 5 menos 6, menos 30 e 56. Exercício 9. Qual é o módulo de cada um dos seguintes inteiros? Então, tem que descobrir o módulo de cada um destes valores. Exercício 10. Responda ao que se pede. Letra A. Qual é o simétrico de menos 15? Letra B. Qual é o valor absoluto de menos 15? Letra C. Qual é o simétrico do simétrico de menos 15? Letra D. Qual é o simétrico do valor absoluto de 18? Número 11. Quais são os números inteiros que têm módulo menor do que 3? Então, vamos pensar um pouquinho para responder. Para esta semana, é até aqui que faremos os exercícios.